Oi pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, a gente vai conversar de um assunto que eu já tô devendo pra vocês já tem um tempo, que vocês estão me cobrando muito, me perguntando muito, que é sobre o desfraude do Rafael, que é o meu bebê mais velho de 2 aninhos. Tô gravidinha da Giovana de 32 semanas, então sobre o desfraude, gente, passei com o Rafael, vou passar com a Giovana e vocês todos aí vão passar com os bebês de vocês também, porque é uma fase natural deles, né? Então é um momento que a gente precisa passar, não tem como escapar. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês de como foi o processo com o Rafael, como que a gente conseguiu se adaptar, o que foi mais interessante a gente usar, o que funcionou, o que não funcionou e como vocês podem iniciar o processo de desfraude de uma forma respeitosa com o bebê de vocês. Eu tô aqui, gente, com umas anotações no meu celular, porque cabeça de grávida, vocês já viram, né, gente? Pra eu lembrar meu roteiro aqui, o que eu preciso falar pra vocês. Roteiro não tenho roteiro, né? Mas pra eu lembrar o que eu preciso falar, eu preciso ter anotado, porque senão eu me embanando toda, repito tudo as coisas e é isso. Então, gente, vamos começar falando sobre o desfraude. Bruna, como que eu sei quando que eu devo iniciar? Gente, geralmente o bebê ele tá preparado ali entre 1 ano e meio, 2 anos, alguns 3 anos, então varia muito de bebê para bebê, tá? E você como mãe vai ter que analisar, observar seu filho, sua filha, pra ver se ele já tá dando sinais de que ele quer ser desfraudado. Ai, Bruna, mas quais sinais são esses? O que eu preciso perceber nele? Primeiro, gente, ele tá incomodado com a fralda? Ele se incomoda quando a fralda tá suja, quando ele tá de xixi, de cocô? Ele tira a própria fralda do nada? Ele avisa você que quer fazer xixi, quer fazer cocô, ou então que ele já fez xixi, já fez cocô? Tem outros sinais que muita gente fala também, que eu não vejo tanta relação. Tem aquela coisa de, se a criança sobe 5 degraus sem segurar é porque ela já tá preparada. Eu não acho que isso seja um sinal relevante para uma mãe notar no bebê no início do desfraude, mas, gente, vai muito de cada criança dá um sinal diferente, né? Então ela se sente incomodada com a fralda, ela já não quer mais colocar a fralda, ela quer ficar peladinha, então você começa a notar que ele não tá mais querendo fralda não, acho que a gente pode tentar desfraldar. E a gente realmente tem que esperar esses sinais da criança, a gente tem que esperar a criança estar preparada, porque senão a gente vai acabar perdendo tempo, vai estar ali começando um processo que não vai dar em nada, a gente vai se estressar e não vai adiantar. E além da criança estar preparada, uma coisa mais importante ainda do que a criança estar preparada é a mãe e o pai estarem preparados para passar por esse processo. Por quê? É um processo exaustivo, é um processo que vai tempo, é um processo, né, gente? Não acontece do dia pra noite, vão ter acidentes. Então você aí, mamãe, você aí, papai, você tá preparado para ter que lidar com toda essa fase de desfraude da criança? Sim ou não? Porque se a criança estiver preparada, mas você não, também não vai acontecer, gente, não vai adiantar, porque não vai sair do lugar. Em seguida, depois que a gente analisa esses sinais do desfraude, a gente precisa perceber o que vai ser mais adequado ali para a criança, né? Os itens para o desfraude. Porque assim, cada criança tem uma necessidade diferente, cada criança se adapta melhor com uma coisa ou outra. Com o Rafa a gente teve um piniquinho, a gente tem o assento redutor e a gente tem um mictóriozinho. Então assim, foram coisas que a gente foi adquirindo no decorrer ali desse longo processo. Já eu conto um pouquinho pra vocês de como foi. Mas são itens que a gente vai testando nesse meio tempo aí, até a gente encontrar ali o que é mais favorável. A gente percebeu no começo do desfraude do Rafael que ele tinha medo de sentar no vaso sanitário. Então, o que a gente fazia? Tentava o pinico. Ele odiava o pinico. Até funcionou algumas vezes pra ele fazer cocô, mas pra xixi não. Então, assim, eu até doei o meu pinico, nem tenho mais. E a gente começou a falar pra ele fazer, por exemplo, no ralinho do banheiro. E a gente percebia que ele se sentia mais à vontade fazendo xixi em pé. Então aí a gente adquiriu o mictóriozinho de sapinho. Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. É bem baratinho, bem simples, ele tem ventosa, é só colocar no azulejo no banheiro. E pronto, gente. Então, assim, é você, mãe, perceber o que o seu filho vai se adaptar melhor ou não. E pode ser que você compre uma coisa ali que você acha que vai ser incrível, tipo aquelas privadas todas
elaboradas em formato de pinico, né? Aliás, pinico em formato de privada, e não funciona. Então, assim, é uma coisa que você precisa testar e ver o que vai ser melhor pro seu dia a dia, pro dia a dia do seu filho. Outra coisa que a gente tem que se preparar é tem que preparar o nosso psicológico, né? Aceitar que no começo vão haver acidentes. Então, assim, vai acontecer da criança fazer xixi ali no chão e a gente não vai poder brigar, gente. A gente não vai poder ficar, ah, filho, de novo, tá louco, assim não dá, você tá fazendo xixi no chão, você tem que fazer no banheiro. Porque a criança vai ficar mais nervosa com esse processo, né? E o que a gente quer? Que a gente quer que seja um processo natural, quer que seja um processo um processo agradável tanto pra eles quanto pra gente, porque a gente tem que entender que é uma fase pra eles também de transição, então eles estão passando por muita coisa também. Oi? Achei um brinco. Ah, você achou o brinco? Obrigada, filho! Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aceitar desde o começo. Ai, Bruna, mas eu não quero que tenha acidentes, não tenho condições pra ficar limpando xixi no chão. Então você tem duas opções. Ou você não começa o processo de desfraude, espera tá um momento mais propício pra isso, um momento que você tenha mais tempo pra fazer isso. Ou então, tem muitas mamães que fazem o processo do desfraude usando fralda na criança. Pra gente não funcionou, não consegui adequar isso, não fazia sentido o Rafa estar de fralda e a gente pedindo pra ele fazer, né, xixi em outro lugar. Até porque no começo eu acho super interessante que a criança veja o que acontece quando ela está sem fralda. Então é muito legal fazer isso, inclusive no calor, porque daí dá pra você deixar o bebê peladinho, não precisa pôr tanta roupa, não vai sujar cueca, calça, enfim, meia. Então você pode deixar ele ali peladinho só de cuequinho, ou então até sem nada, pelado mesmo, pra ele entender que, ó, quando ele faz xixi, o xixi molha, quando ele faz cocô, o cocô fica ali no chão, ele não fica só na fralda. Então, assim, pra ele entender que agora ele está sem fralda, ele precisa fazer as necessidades dele em outro lugar, pra que aquelas necessidades que ele faça não fiquem pela casa, entendeu? Então, pra gente, não deu certo fazer isso de deixar com a fralda pra desfraldar, entendem? Não pareceu fazer sentido pra mim. Então, sim, no começo a gente teve muitos acidentes por aqui, mas vou contar então pra vocês como que foi o processo com o Rafael, gente. A primeira coisa que a gente fez foi preparar ele desde cedo pro desfraude que viria no futuro. Então, assim, quando o Rafa tinha ali por volta de, acho que 1 aninho, depois que ele começou a andar, eu comecei a deixar as fraldas ao alcance dele, inclusive na minha antiga casa, quando eu morava ainda com a minha mãe, depois que a gente voltou da Inglaterra. Então eu deixava na estante da sala, que era onde a gente mais ficava, e eu sempre falava com ele, né? Então, assim, ele fez cocô, eu falava, olha filho, você fez cocô, vai lá pegar uma fralda pra mamãe. E ele ia buscar a fraldinha. Ai filho, olha, você tá com muito xixi, vamos tirar seu xixi, vai lá pegar uma fralda pra mamãe. E ele ia pegar. Até que nesse meio tempo aí dele fazendo isso, eu falando pra ele sempre isso, ele mesmo, quando ele tava incomodado com a fralda dele, tipo, ó, fiz cocô. Antes mesmo de que eu falasse, que eu percebesse, ele vinha com uma fralda na mão e me entregava. Então, assim, olha mamãe, fiz cocô, vamos trocar a fralda, né? Então é uma coisa assim que desde o começo a gente tem que preparar mesmo a criança, né, pra isso. Lógico que com 1 aninho ainda era muito cedo pra desfraldar ele, daria pra eu ter tentado? Talvez, gente, mas eu não achei que ele tava pronto o suficiente. E eu também não estava pronta o suficiente. Então, a gente foi preparando ele com pequenas coisinhas como essa da fralda. Além disso, também, eu passei a levar ele comigo ao banheiro. O pai dele levava ele junto ao banheiro também, pra ele ver que os adultos não fazem xixi na fralda. Os adultos fazem xixi no banheiro, fazem cocô no banheiro. Então, assim, é um processo natural e a gente queria que ele visse que isso é normal e que ele passaria por isso também. Então, a gente, além de levar ele com a gente no banheiro, a gente também conversava, falava, olha, filho, quando a gente cresce, a gente não usa mais fralda, então a gente precisa vir no banheiro, a gente faz xixi na privada, vamos dar tchau pro xixi? Vamos dar tchau pro xixi da mamãe? Tchau, xixi, vamos dar descarga, você consegue apertar? Então, realmente, fazer a criança participar desses momentos vai deixando a cabecinha delas mais preparadas pra quando for a vez delas de usar o banheiro mesmo. Além disso, gente, conversar com a criança o tempo todo, depois que a criança ali tá na fase já que tá entendendo mais os pais, né? Lógico que com 1 mês não vai adiantar você conversar sobre isso.
A criança tá lá recém-nascida e você já tá tentando, não. Mas quando a criança tá ali por volta de 1 aninho, já começar a conversar com ela, falar, olha filho, quando você quiser fazer xixi e cocô, por que você não avisa a mamãe? Conta pra mamãe quando você tiver com vontade, avisa a mamãe quando você fizer xixi, quando você fizer cocô. Inclusive a gente passou por uma fase com o Rafa que o cocô dele não tinha cheiro, né, não tinha odor, não era aquela fase que o cocô fica mais fedidinho, né, então... eu falava pra ele, filho, você tem que avisar a mamãe, porque senão a mamãe não sabe, vai doer seu bumbum. Então a gente ia preparando ele assim. E tudo isso, gente, pode parecer pequenos passos, mas realmente ajudam no desfraude, viu? Vai preparando mesmo ali 1 ano antes, porque vai ajudar demais. Outra coisa que quando a gente iniciou mesmo o processo de desfraude, era uma coisa que a gente tinha que fazer assim a cada 1 minuto, praticamente, era perguntar pro Rafael se ele queria fazer xixi, se ele queria ir ao banheiro. Quando a gente já tinha começado a tirar realmente a fralda dele, né? Então, depois que ele fez 2 aninhos. A gente tinha, gente, por ele estar usando cueca, por ele não saber ainda avisar exatamente o momento que ele queria fazer, a gente tinha que o tempo todo, de 5 em 5 minutos, perguntar, filho, você quer fazer xixi? Filho, você quer ir no banheiro? E mesmo assim, às vezes, não rolava dele avisar e não rolava dele falar que queria. Inclusive, na maioria das vezes, quando a gente começa a perguntar, eles vão falar que ele não quer, que ele não quer ir no banheiro, que ele não quer fazer xixi na privada, que ele não quer, enfim. Geralmente a resposta para essa pergunta vai ser não. Então o que a gente fazia no começo, que vocês vão precisar fazer também, é sentir de quanto em quanto tempo o seu bebê costuma fazer xixi. Isso aí você pode anotar, né, no celular. Ah, aconteceu um acidente aqui, daqui a quanto tempo vai acontecer outro? Porque daí a gente já se prepara para saber de quantos em quantos minutos a gente vai ter que levar a criança ao banheiro para que não aconteça acidente. E vou falar pra vocês, a gente começou fazendo isso assim de meia em meia hora e acontecia vários acidentes. Então eu falei, vamos diminuir porque a gente tá demorando muito pra levar e tá acontecendo, né? Então vamos passar pra 15 em 15 minutos. De 15 em 15 minutos a gente levava ele ao banheiro, mesmo quando ele falava que não, né? A gente mudava assim o assunto, falava, nossa filho, vamos lá no banheiro com a mamãe precisa fazer xixi. E aí levava ele de um jeito assim mais agradável, claro, não uma força, não com ele chorando, nada disso. Mas a gente ia com ele até o banheiro e esperava, né? Esperava ele tentar fazer xixi, às vezes saía uma gotinha, às vezes não saía nada, mas de 15 em 15 minutos a gente levava. E aí eu fui prolongando, né, um pouco esse tempo, conforme foram passando os dias, pra que a gente conseguisse fazer com que ele realmente avisasse quando ele tivesse com vontade, né. Então a gente sempre conversando nesse meio tempo ali com ele, filho, tem que avisar a mamãe quando quiser fazer xixi, tem que ir no banheiro, avisa a mamãe quando você quiser, avisa o papai. Então era o tempo inteiro, gente, o dia inteiro com as mesmas frases na boca. Filho, você quer fazer xixi? Filho, quando quiser fazer xixi, avisa a mamãe. Filho, você quer fazer xixi? Filho, vamos no banheiro? É o dia inteiro, gente, o dia inteiro, assim, por pelo menos 1 semana ali vão ser as frases mais faladas na sua casa. Então essa questão do horário, gente, é mesmo pra gente criar uma rotina, né, um hábito de levar a criança ao banheiro. E inclusive uma coisa muito importante é pegar momentos do dia, sempre, todos os dias, pra fazer isso, pra levar a criança no banheiro, além ali de durante o dia você levar de 30 em 30 minutos, de hora em hora, dependendo de cada criança, né. Você cria uma rotina, por exemplo, todos os dias assim que ele acorda, a gente vai com ele no banheiro pra ele fazer xixi. Todos os dias assim que ele almoça, banheiro pra fazer xixi. Todos os dias antes de deitar, banheiro pra fazer xixi. Esses momentos ali são os 3 momentos do nosso dia que são exatamente os mesmos, sabe? Então assim, acordou, xixi, almoçou, xixi e vai dormir, xixi. Então assim, são momentos que já estão fixos assim. E no decorrer do dia, atualmente, o Rafa pede, olha mamãe, quero fazer xixi. Ele não fala, olha mamãe, né? Ele fala, mamãe, quero fazer xixi. Xixi, mamãe, xixi. E aí a gente sai correndo pro banheiro pra ele fazer. Ou então ele avisa do cocô também agora. O cocô foi um processo que demorou um pouquinho mais. Também aconteceram vários acidentes, né, de fazer cocô. E o Rafa hoje em dia ele faz cocô na privada com o redutor de assento e xixi no mictóriozinho. Então assim, foram 2 adaptações diferentes, né, uma pro xixi, que seria no mictório, e uma pro cocô.
E o cocô, inclusive, no começo, a gente colocava ele na privada quando a gente via que ele tava com vontade. Quando ele começava a sentir dorzinha na barriga, ele falava, mamãe, barriga doendo. Mas ele não falava que queria fazer cocô, então ele falava, barriga tá doendo. E a gente falava, vamos, filho, tentar fazer cocô na privada? E punha ele sentado. E ficava, gente, chegava a ficar 1 hora com ele, eu sentada no chão, o pai dele sentado no chão. A gente punha desenho no celular pra ele ficar sentado na privada. E muitas das vezes ele não fazia nada. Então, assim, acontece, gente. Mas no começo é assim mesmo. Hoje em dia ele avisa, mamãe quer fazer cocô, a gente vai até a privada, ele faz. E agora a gente não põe mais desenho enquanto ele faz cocô, porque era uma coisa que a gente percebeu que atrasava, né? Fazia ele ficar mais tempo lá na privada. E agora a gente simplesmente leva ele e fala pra ele, faz força, filho, pro cocô sair. E aí ele faz força, tá saindo, mamãe. Aí ele fala, cocô grandão, cocô bebê. Quando o cocô é grande, quando o cocô é pequenininho. Então, é muito legal esse processo, mas também tem que ser uma coisa tranquila, né? Tanto pros pais quanto pro bebê também, pra não ser um processo estressante. E a gente deixou pra fazer isso quando o Giovanni parou de trabalhar na academia, porque por conta da pandemia, a academia fechou. Então a gente aproveitou esse momento que o Giovanni também estaria em casa pra conseguir fazer isso. E vou falar pra vocês, eu já tinha tentado antes sozinha em casa, porque quando o Giovanni tá trabalhando eu fico só com o Rafael o dia inteiro. Então eu já tinha tentado antes algumas vezes e desisti, ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que atrasou o processo, que foi, por exemplo, a gente viajou, aí na viagem não conseguia fazer as coisas que precisariam pro desfraude. Para tudo, começa de novo. Então a gente teve várias vezes isso, desde ali 1 ano e 8 meses, 10 meses dele, assim, e depois com 2 anos que foi o que deslanchou mesmo. Quando o bebê ainda não pede, uma coisa que a gente pode fazer é o que eu falei, né? A gente esperar os sinais de que ele tá com vontade. O Rafael hoje em dia, ele segura bastante tempo o xixi por preguiça de ir no banheiro mesmo, porque ele tá entretido brincando, alguma coisa assim. E aí a gente percebe que ele já tá com vontade porque ele fica segurando o pipi. Então a gente já fica, filho, você quer fazer xixi, né? Tá na hora de fazer xixi, vamos no banheiro? E sempre que a gente pergunta, ele fala que não. Mas aí passam uns minutinhos, ele fala, mamãe, xixi, 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 e sai correndo pra ir fazer xixi. Então, assim, é muito natural, gente, eles falarem que não quer. Principalmente ali no começo do desfraude. Então, cabe a gente mesmo, nós pais, levarmos ele até o banheiro e esperar que ele faça. Então, assim, é perceber realmente os sinais de que a criança tá com vontade. Eita, garrafa. Perceber mesmo os sinais que a criança tá com vontade no começo e você como mãe, pai, ir com ele até o banheiro mesmo ele falando que não está com vontade, porque você percebeu ali que ele quer fazer, né? Hoje em dia, gente, tá 0 acidentes aqui em casa, fazem então 2 meses que a gente desfraudou o Rafael diurno, né? Desfraude diurno, porque o noturno a gente ainda não fez. Ele ainda está dormindo de fralda, tanto na soneca da tarde como na soneca da noite. E essa parte eu falei pro Giovanni que eu vou começar a tirar a fralda dele desses 2 períodos quando a fralda dele começar a acordar seca. Hoje em dia a fralda dele ainda acorda molhada, então eu não acho que ele tá preparado pro desfraude noturno. Mas durante o dia, gente, ele tá completamente desfraldado. Não temos mais acidentes aqui em casa já faz 1 mês e meio, desde que a gente começou. Foram, acho que 2 semanas de acidentes e depois acabou. E acabou por quê, gente? Primeiro porque eu comecei a levar ele no banheiro de 15 em 15 minutos, como eu falei pra vocês. E depois eu fui aumentando esse tempo até que eu parei de levar ele e comecei a esperar ele pedir. Então ali até entre esse processo de eu estar levando o tempo todo e eu parar de levar, tiveram alguns acidentes também. Mas sempre que os acidentes aconteciam, eu falava pra ele, tudo bem, a mamãe vai limpar, mas na próxima vez que você quiser fazer xixi, você avisa a mamãe, pode ser? Pode ser. E aí assim, ele começou realmente a avisar a gente quando ele tinha vontade de ir no banheiro. Então hoje, gente, graças a Deus, fralda só pra dormir aqui em casa, economia grande. Até porque agora tá chegando mais uma, né? Então assim, imagina a gente comprar uma fralda pra 2. Fralda já é cara, né? Aí você pensa comprar fralda pra 2?
difícil, né? Por isso que eu falei, ó, o Rafa inteirou 2 anos, a gente vai tirar a fralda dele, porque a Giovana tá chegando, a gente precisa de uma reservinha a mais ali de dinheiro, não dá pra ficar comprando fralda pra 2, ele já tá pronto, tudo bem que a gente não estava, né, anteriormente, mas agora a gente tem que pegar um período que a gente tá e ficar firme nisso, porque vão ser ali 2, 3 semanas pra esse processo ser concluído, pelo menos foi o que demorou comigo, né, pode ser que com você dure menos ou mais. Como eu falei, varia muito de criança para criança. E o mais importante é que tudo isso, gente, seja feito com muito respeito, muito carinho e muita atenção, companheirismo, porque realmente é um momento que, por exemplo, para a criança fazer cocô, você vai precisar ficar lá 40 minutos, 1 hora sentada com ela no banheiro. Então, pegue realmente um momento da sua vida que você tenha tempo e tenha paciência para passar por esse período, tá bom? Bom, gente, então é isso. Sobre o mictóriozinho, super indico pra vocês, foi a melhor opção pro Rafael, porque ele realmente não queria fazer xixi sentado na privada. Hoje ele entende que o cocô a gente faz sentado, o xixi a gente faz em pé. Então, a gente usa todos os dias o mictóriozinho dele. Se ele vai pra casa de alguém, a gente manda o mictório, manda o redutor de assento. E é assim que ele faz, gente. Hoje em dia xixi é mais fácil, né, pra menino, porque se tá em algum lugar a gente pode falar, vamos fazer ali no matinho, vamos fazer ali no ralinho. E tá tudo bem. Pra menina acho que é um pouquinho mais difícil, realmente teria que levar ali o piniquinho ou o redutor. Mas é aquilo, gente, é adaptar com o que funciona melhor para a sua criança, tá bom? Então é isso, espero muito que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver bastante questionamento sobre isso, eu faço um outro vídeo respondendo só as perguntas de vocês. E é isso, gente, um beijinho, que eu já me prolonguei demais e até o próximo vídeo. Tchau!